Do onde vemos? Qual é a nossa verdadeira origem? Desde que a primeira faísca de consciência se acendeu na mente humana, olhamos para o céu noturno, para a imensidão estrelada, e nos perguntamos: qual é o nosso lugar em tudo isso? Essa busca, essa inquietação, é talvez a jornada mais antiga da humanidade. É uma crônica que atravessa milênios, tecida com os fios da cosmologia e da metafísica, da ciência e do mito. É a busca pelo nosso Gênesis, a história definitiva de como chegamos aqui. E é essa história que vamos explorar juntos hoje. A ciência moderna nos oferece um ponto de partida fascinante e vertiginoso: o Big Bang. Imagine um momento, há 138 bilhões de anos, onde tudo o que conhecemos, todo o espaço, todo o tempo, toda a matéria e energia estava comprimido em um ponto de densidade infinita. E então, uma expansão, não uma explosão em espaço vazio, mas a expansão do próprio tecido do espaço. Nesse instante primordial, o tempo começou a fluir, e as leis da física que governam o nosso universo foram estabelecidas. Nos primeiros momentos, o universo era uma sopa incrivelmente quente e densa de partículas elementares. À medida que se expandia e esfriava, essas partículas começaram a se combinar, formando os primeiros átomos, hidrogênio e hélio. Durante centenas de milhões de anos, a força invisível da gravidade trabalhou silenciosamente, puxando essas vastas nuvens de gás para si. Elas se adensaram, aqueceram, e no coração desses gigantescos berçários cósmicos, as primeiras estrelas se acenderam, iluminando a escuridão primordial. Essas estrelas não eram apenas pontos de luz, elas eram as fornalhas alquímicas do cosmos. Em seus núcleos, a fusão nuclear transformava hidrogênio e hélio em elementos mais pesados: carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, todos os elementos essenciais para a vida como a conhecemos. Quando essas estrelas massivas chegavam ao fim de suas vidas, elas explodiam em supernovas espetaculares, semeando o espaço com os elementos que haviam criado. Nós somos, literalmente, poeira de estrelas. O cálcio em nossos ossos, o ferro em nosso sangue, o carbono em nosso DNA, tudo foi forjado no coração de uma estrela que morreu há bilhões de anos. A gravidade continuou sua dança cósmica, esculpindo galáxias a partir dessas nuvens de gás e poeira estelar. Em um braço espiral de uma dessas galáxias, a nossa Via Láctea, uma nova estrela nasceu: o Sol. E ao seu redor, um disco de detritos se aglutinou para formar os planetas. Entre eles, um mundo especial. Na distância certa de sua estrela, um oásis azul, onde a água líquida pôde existir e, eventualmente, a vida pôde florescer. A Terra. Mas muito antes de a ciência nos contar essa história épica, a intuição humana buscou suas próprias respostas. Em todas as culturas, em todos os cantos do mundo, criamos mitos para dar sentido à nossa existência. Essas histórias, embora não sejam cientificamente precisas, são profundamente verdadeiras em um nível simbólico. Elas falam de nossa necessidade de ordem, propósito e significado. No livro do Gênesis, a ordem emerge do caos pela palavra divina: haja luz, e a luz se fez. É uma poderosa metáfora para o surgimento da consciência a partir do desconhecido. Na mitologia grega, o Titã Prometeu rouba o fogo dos deuses e o entrega à humanidade. Esse fogo não é apenas a chama literal, mas o fogo da razão, da tecnologia, da centelha divina que nos permite criar e transformar nosso mundo. Na antiga Mesopotâmia, o deus Marduk trava uma batalha cósmica contra Tiamat, o dragão do caos. Ao derrotá-la, ele usa seu corpo para criar o céu e a terra, estabelecendo a ordem sobre a desordem primordial. Na mitologia nórdica, o mundo é formado a partir do corpo do gigante primordial Ymir. Seus ossos se tornam as montanhas, seu sangue os oceanos, e seu crânio a abóbada celeste. Na Índia, uma das muitas narrativas de criação descreve o universo nascendo de um ovo cósmico, o Hiranyagarbha, flutuando no vazio antes do tempo. Cada um desses mitos, em sua linguagem poética e simbólica, reflete a mesma jornada fundamental: a passagem do caos para a ordem, da escuridão para a luz, do não ser para o ser. São as primeiras tentativas da humanidade de mapear sua própria consciência. De volta à história científica, nosso planeta azul não permaneceu inerte. Há cerca de 4 bilhões de anos, nas profundezas dos oceanos primordiais, algo extraordinário aconteceu. Moléculas simples começaram a se organizar em estruturas complexas, capazes de se replicar a vida Sérgio. Por bilhões de anos, a vida existiu em formas simples, como bactérias e arqueias. Mas então, há cerca de 540 milhões de anos, ocorreu a explosão cambriana. Em um piscar de olhos geológicos, os oceanos se encheram de uma incrível diversidade de formas de vida complexas. Foi como se a natureza apertasse o botão de aceleração da evolução. A vida então começou a conquistar a terra firme. Plantas, insetos, anfíbios, e então, a era dos dinossauros começou. Por mais de 150 milhões de anos,
Esses gigantes magníficos reinaram supremos sobre o planeta. Eles eram o auge da evolução até aquele ponto. Mas o cosmos, que deu a vida, também pode tirá-la. Há 66 milhões de anos, um asteroide do tamanho de uma montanha colidiu com a Terra, perto do que hoje é o México. O impacto desencadeou um cataclismo global, um inverno nuclear que escureceu os céus e dizimou mais de 75% de todas as espécies, incluindo os dinossauros. Das cinzas dessa extinção em massa, uma nova oportunidade surgiu. Pequenos mamíferos, que haviam vivido nas sombras dos dinossauros, sobreviveram. Sem os grandes répteis para competir, eles se diversificaram e prosperaram, ocupando os nichos ecológicos vazios. Entre esses mamíferos estava um grupo de primatas, nossos ancestrais. Impulsionados por mudanças climáticas que transformaram as florestas em savanas, eles foram forçados a descer das árvores. Eles se ergueram sobre duas pernas, liberando suas mãos. Com as mãos livres, eles começaram a criar ferramentas de pedra. Essa inovação tecnológica desencadeou um ciclo de feedback. Usar ferramentas exigia um cérebro mais complexo, e um cérebro mais complexo permitia a criação de ferramentas melhores. Nossos cérebros começaram a crescer a uma velocidade sem precedentes na história da evolução. A evolução física foi seguida por uma revolução ainda mais profunda: a revolução da consciência. Como caçadores-coletores, nossos ancestrais desenvolveram a linguagem, a arte, a música, o ritual. Eles formaram laços sociais complexos e transmitiram conhecimento através das gerações. Nas paredes das cavernas, eles pintaram os animais que caçavam, talvez como parte de rituais xamânicos, deixando os primeiros registros de sua imaginação. Eles desenvolveram uma cultura. Depois, veio outra grande revolução: a agricultura. Aprender a cultivar plantas e domesticar animais nos permitiu abandonar o estilo de vida nômade e nos estabelecer em um só lugar. Isso levou ao surgimento das primeiras aldeias e, eventualmente, das primeiras cidades. Com o excedente de alimentos, nem todos precisavam trabalhar no campo. Surgiram novas profissões: artesãos, sacerdotes, soldados, governantes. A sociedade se tornou mais complexa, e com a complexidade vieram novos desafios. Para organizar essas novas civilizações, inventamos a escrita e a lei. A escrita nos permitiu registrar nossa história, nossas leis, nossos pensamentos. A lei nos deu um código de conduta para vivermos juntos em grandes grupos. Então, na Grécia Antiga, algo novo nasceu. Em vez de aceitar os mitos como a única explicação para o mundo, pensadores como Tales, Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a buscar respostas através da razão e da observação. A filosofia nasceu. A busca por conhecimento, por amor à sabedoria, se tornou uma jornada em si mesma. E isso nos traz ao presente. Olhando para trás, vemos uma jornada incrível, do Big Bang à consciência humana, da poeira estelar às cidades globais. Mas a pergunta permanece: para onde vamos a partir daqui? Onde termina este caminho? A primeira grande fronteira que se descortina diante de nós é o cosmos. Por milênios, olhamos para as estrelas com admiração. Agora, estamos começando a alcançá-las. A exploração espacial, que começou como uma competição geopolítica, está se tornando o próximo passo lógico em nossa evolução. Temos robôs explorando Marte, telescópios que nos permitem ver o nascimento de galáxias e planos, para levar a humanidade de volta à Lua e, eventualmente, ao planeta vermelho. Tornar-se uma espécie multiplanetária não é apenas uma fantasia de ficção científica. Pode ser uma necessidade para garantir a sobrevivência a longo prazo da consciência humana contra catástrofes planetárias, sejam elas naturais ou auto-infligidas. A jornada para fora, para as estrelas, é uma continuação da mesma inquietação que nos impulsionou para fora da África e através dos oceanos. Enquanto olhamos para fora, uma revolução igualmente profunda está acontecendo dentro de nós: a fusão da nossa biologia com a nossa tecnologia. Interface cérebro, computador, engenharia genética com ferramentas como o CRISPR, nanotecnologia, um movimento conhecido como transhumanismo, propõe que podemos e devemos usar a tecnologia para superar nossas limitações biológicas, para expandir nossas capacidades cognitivas e físicas, talvez até para vencer o envelhecimento e a morte. Isso promete um futuro de possibilidades incríveis: curar doenças genéticas, aumentar nossa inteligência, viver vidas mais longas e saudáveis. Mas também levanta questões éticas profundas. Quem terá acesso a essas tecnologias? Isso criará uma nova divisão na humanidade entre os aprimorados e os naturais? O que significa ser humano quando podemos reescrever nosso próprio código genético? Estamos brincando de Deus? Ou apenas seguindo o próximo passo natural da evolução? Isso nos leva ao enigma final, o mais profundo de todos: a natureza da consciência. O que é essa experiência subjetiva de ser, de sentir, de pensar? É simplesmente um subproduto da complexidade de nossos cérebros? Um epifenômeno?
Um fantasma na máquina? Como alguns cientistas acreditam, ou é algo mais fundamental, talvez até uma propriedade intrínseca do próprio universo? Como algumas filosofias orientais e certas interpretações da física quântica sugerem, a resposta a essa pergunta definirá nosso destino. Se a consciência é apenas um acidente bioquímico em um planeta insignificante, então talvez nosso futuro seja limitado. Mas se a consciência é fundamental, se o universo de alguma forma está se tornando consciente de si mesmo através de nós, então nosso potencial pode ser verdadeiramente ilimitado. Talvez a jornada não seja apenas para fora, para as estrelas ou para dentro, para nossa biologia, mas também para um nível mais profundo de compreensão de nossa própria mente. O futuro não está escrito, é uma tela em branco, e nós seguramos os pincéis. Seja ao alcançar novos mundos e nos tornarmos cidadãos do cosmos, seja ao nos fundirmos com nossa tecnologia e nos transformarmos em algo além do humano, ou seja ao mergulharmos nas profundezas de nossa própria mente para desvendar o mistério da consciência, uma coisa é certa. Estamos no limiar de uma nova gênese. A jornada de onde viemos foi extraordinária, mas a jornada de para onde vamos está apenas começando. A busca continua. Obrigado por assistir e por se juntar a nós nesta exploração. Se você gostou deste vídeo e quer continuar questionando, explorando e descobrindo conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!